Gileade. E sua mãe era uma prostituta e seu pai chamava-se Gileade. A mulher de Gileade também lhe deu filhos. E quando já estavam grandes, expulsaram Jefté, dizendo: você não vai receber nenhuma herança de nossa família, pois é filho de outra mulher. E então Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. E ali um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. Amém? Os irmãos podem se assentar. Amém. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. E eu sou muito grata a Deus, porque Deus ele sempre fala conosco. Aqui nesse livro de Juízes, o seu capítulo de número 11, a palavra do Senhor ela vai nos apresentar Jefté. A palavra do Senhor, quando ela começa a falar a respeito de Jefté, ela imediatamente começa a apresentá-lo como um guerreiro. Só que ela acrescenta dizendo que ele era um guerreiro valente. E quando a palavra do Senhor ela apresenta alguém como um valente, ela está querendo dizer que essa pessoa ela não deixava as suas lutas ou as suas batalhas. Jefté ele foi um homem de responsabilidade. E tudo aquilo que era imposto e colocado em suas mãos, Jefté ele cumpria com isso. E é exatamente por isso que a palavra do Senhor ela o apresenta dessa forma no versículo de número 1. E quando nós continuamos essa história desse homem valente, desse homem determinado, desse homem que era responsável, porque a palavra do Senhor ela apresenta ele assim. A palavra do Senhor ela também sempre acrescenta porém. Nas nossas vidas sempre tem esse porém que tinha na vida de Jefté. E a palavra do Senhor ela vai falar que Jefté ele era filho de uma prostituta. O seu pai ele teve um relacionamento extraconjugal e assim deu fruto a Jefté. E Jefté ele também tinha outros irmãos que era filho de outra mãe. E a palavra do Senhor vai falar que Jefté ele cresce na casa de Gileade, seu pai. E a palavra do Senhor vai falar que os seus irmãos de certa forma faziam uma pressão nele. Os seus irmãos de alguma forma oprimiam Jefté dentro de casa, por ele ser fruto de outro relacionamento e a sua mãe ser uma prostituta. A palavra do Senhor vai falar que Jefté ele cresce nesse ambiente com essa pressão. Só que a gente sabe que não era culpa de Jefté ser filho de uma prostituta, e não era culpa de Jefté o pai dele ter se envolvido com essa mulher. Mas Jefté ele sofria a opressão dos seus irmãos por ele ser filho dela. E conforme a gente vai lendo a palavra do Senhor, a palavra do Senhor Jesus ela vai dizer que quando os seus irmãos crescem, quando os seus irmãos eles chegam numa certa idade, eles começam a ter autonomia sobre a casa de seu pai, de forma que eles vão mandar Jefté embora. Eles mandam Jefté embora porque eles não querem dividir a herança. Ele fala assim: olha, você é filho de uma prostituta, então você não merece a herança do nosso pai. Você é filho de uma prostituta, então você não merece participar daquilo que é nosso por direito. E aqui a palavra ela vai nos ensinar algumas coisas aqui no livro de Juízes, o seu capítulo 11. Porque no nosso meio, na nossa vida, na nossa história, tem pessoas que têm a mesma atitude dos irmãos de Jefté, que quando chega numa certa fase de crescimento, porque o texto é categórico quando diz que quando os irmãos eles crescem, eles põem Jefté para fora. É na fase do crescimento que Deus ele começa a mostrar para nós quem é quem da casa do Senhor. É exatamente na fase do crescimento que Deus ele começa a mostrar quem é quem na nossa empresa. É na fase do crescimento que diante do altar do Senhor, Deus ele revela o caráter de cada um. E quando os irmãos ele crescem, quando os irmãos começam a crescer, eles colocam Jefté para fora. E nas nossas vidas não é diferente. Deus ele permite pessoas crescer ao nosso redor. Não é para humilhar você, não é para envergonhar você, é para revelar aquele que está do teu lado. Porque não é só porque é teu irmão, não é porque é meu irmão, não é porque divide o mesmo teto com você, não é porque divide a mesma mesa que você come, não é porque convive no mesmo ambiente que você, que ele tem um caráter favorável a Deus. Aleluia! É por isso que o texto diz que quando os irmãos de Jefté crescem, eles colocam Jefté para fora, como se Jefté não fosse ninguém. Mas o texto apresenta Jefté como homem valente. Então ele sai de casa com a cabeça erguida, porque naquele ambiente de víbora não cabia Jefté mais.
mais. Aleluia. E a gente tem dificuldade de aceitar que tem gente que não é aquilo que revela para nós. A gente tem dificuldade de aceitar que não é porque a pessoa se apresenta daquela forma que ela realmente é daquele jeito. E é por isso que tem gente que não passa do arroz do feijão. É por isso que tem gente que não passa do necessário. Porque se Deus exalta, começa a pisar no seu próximo. Eu não sei se é a palavra que você espera, mas a palavra do Senhor, ela ensina. E a gente tem que ir para a casa dele, rápido, para receber a palavra dele. E se a palavra está nos dizendo que se Deus ele levantar algumas pessoas, é porque elas vão se corromper, elas vão humilhar o seu próximo. Deus ele tem uma promessa de crescimento, mas Deus ele não me deixa crescer se eu quiser humilhar alguém. Ele não deixa. Aí a palavra do Senhor vai dizer que quando o Jefité vai embora, ele se une a alguns homens. Quando o Jefité ele se une a esses homens, passam-se os anos. Porque para a vergonha do esperto os anos passam. Porque para a vergonha dos espertos, não é porque os anos passou que Deus ele esqueceu a missionária. O nosso Deus ele é o Deus do hoje, mas ele também é o Deus do amanhã. E ele está no controle de tudo. Vai chegar uma hora que eles vão precisar de Jefité. Porque a guerra vai apertar na cidade dos irmãos dele. E Jefité ele vai prestar aquilo que os irmãos dele precisam. Ele fala, mas eles estavam me humilhando, agora precisa de mim, então eu vou. E ele vai. Ele faz um voto ao Senhor, e foi um voto muito ousado, mas não é sobre o voto de Jefité que eu vim falar aqui hoje. Jefité ele faz um voto ousado a Deus, e pela ousadia de Jefité, Deus ele desce com o seu espírito no meio da batalha, e Jefité ele vence a peleja. Porque quem tem propósito diante do Senhor, quem tem fé e acredita que quando entrega na mão dele, quando confia nele, vence toda e qualquer batalha e vence todo e qualquer obstáculo. Porque essa é a promessa do Senhor. Se a gente tiver voto, propósito e determinação, a vitória está na nossa mão. E Jefité ele vence essa batalha que não era nem dele. Ele tentou conversar, ele tentou dialogar, mas não deu certo. Ele teve que ir para a luta. E passa-se o capítulo de número 11 e nós vamos chegar no capítulo 12. Como de costume, pela estrutura do livro de Juízes, todas as vezes que tinha uma guerra, normalmente no capítulo seguinte tinha festas, tinha alegria, tinha comemorações, todo mundo se juntava para comemorar porque Deus deu vitória. Só que quando a gente chega no capítulo 12, a palavra do Senhor vai dizer que o povo da cidade de Efraim vai perguntar para Jefité, Jefité, por que você não chamou a gente para guerrear junto com você? Jefité, por que você não chamou a gente para te ajudar? Essa era a pergunta do povo da cidade de Efraim. Só que Jefité vai responder para eles, olha, eu chamei vocês. Eu até chamei vocês para ir para a guerra, mas vocês não quiseram ir. E já que vocês não quiseram ir, eu arrisquei a minha vida e eu fui para a peleja. Glória a Deus. E só aqui Deus ele começa a nos ensinar muitas coisas. Porque Jefité convidou o povo de Efraim para ir. Aleluia. Eles não quiseram ir. Quando Deus dá a vitória, o povo de Efraim quer questionar, por que ele não me convidou? E infelizmente, no nosso meio tem gente que tem as mesmas atitudes desse povo. Quer ser bajulado, quer ser mimado, quer que Deus fique implorando para fazer alguma coisa na casa de Deus. Mas se recebeu o convite e não quer fazer, a batalha vai acontecer do mesmo jeito. E a vitória na presença do Senhor, ela também vai chegar. Porque não é porque eu estou com frescura. Eu recebo um convite, quer orar, eu não oro. Quer pregar, eu não prego. Deus ele quer levantar e eu não quero ser levantada. Aí quando Deus ele levanta alguém, mas por que não me convidou? Você não quis. Aleluia. Eu não quis fazer. Aí o povo de Efraim começa a questionar porque eles estavam acostumados a estar envolvido com tudo e receber a vitória e o galardão por causa de todas as coisas. Mas eu gosto da palavra de Deus. Eu adoro a palavra do Senhor. Sabe por quê? Porque Deus ele levanta quem ele quer na hora que ele quer. Deus ele exalta no momento dele, na hora dele. Oh, glória a Deus. O povo de Efraim está questionando.
Jefité falou: eu arrisquei a minha vida, porque eu não posso estar esperando por ninguém fazer nada. Ah, mas a irmã não quer pregar, eu prego. A irmã não quer orar, eu oro. A irmã não quer limpar a igreja, eu limpo. A irmã não quer receber a unção, eu recebo, porque eu estou disponível para a peleja. Se ninguém quer fazer, faça você. Se ninguém quer pelejar, peleja você. Porque quando a vitória vem, quando a graça ela desce, quando a misericórdia do Senhor ela desce na casa do Senhor, justifica toda e qualquer batalha que você enfrentou. Glória a Deus. Mas para de frescura. Aqui é o cenário do povo de Efraim. Ah, mas não me convidaram, então eu não fui para fazer. E agora que Jefité recebeu a vitória, então a gente vai colocar fogo na casa dele com ele dentro. Essa era a palavra deles para Jefité. Já que não convidou, quando você estiver em casa, a gente vai pôr fogo na tua casa com você lá dentro. Essa daqui é a vontade de Satanás. Essa daqui é a vontade do inimigo. É querer colocar fogo na sua casa com você dentro. Mas eu louvo e glorifico o nome do Senhor, porque os planos de Satanás foram frustrados. Porque nem em casa você está no culto adorando e glorificando o nome do Senhor. Porque a única forma de vencer alguma peleja é vindo para a casa dele. Aí a casa está pegando fogo, a gente toma atitude. Mas a casa só pega fogo quando a gente tem medo. Mas quando a gente corre e vai para frente da batalha, a gente fala assim: Efraimita não vai ter vitória sobre a minha família. Efraimita não vai ter vitória sobre a minha casa. Satanás ele não reina se você não deixar. Aí a palavra do Senhor vai falar que quando o Jefité ele recebe a notícia que os efraimitas querem pôr fogo na casa dele, ele pega as armas dele, junta o exército e vai para a batalha. Eu estou dizendo para você descer a faca em ninguém, presta atenção. É porque quando a gente recebe alguma ameaça, quando a gente recebe alguma palavra que nos frustra, a primeira atitude que a gente recebe é: eu não vou fazer mais. Já que está questionando, eu não faço, eu não me levanto, eu não tomo mais atitude para fazer, porque o povo está questionando. Deixa o povo falar. Toma a tua postura de guerreiro, toma a tua postura de guerreira, pega a tua espada e vai para o campo de batalha, porque Efraimita nunca botou medo no povo de Deus. Eles foram para a peleja. Aí a gente recebe alguma coisa, a gente recebe alguma palavra, e a primeira coisa é: não vou mais dirigir culto, não vou mais pregar, não vou mais louvar, não vou mais para a igreja. Essa é a primeira atitude que a gente tem. Mas isso é atitude para a gente que larga o arado. A palavra que me garante: pega a espada e vai para o campo de batalha. Só que Jefité, ele começa a guerrear com esse povo de Efraim e o povo foge. Porque o inimigo ele sempre é assim. Quando está vendo que Deus está derramando a graça e o poder começa a fugir. Aí Jefité tem uma ideia. Vamos para saídas da cidade e vamos ficar lá. Quem for passar por ali, a gente pergunta: você é de Efraim? Se a pessoa responder que é, mata. Se a pessoa responder que não é, deixa viva. É simples. Fecha as saídas da cidade. Quem quiser passar por ali, pergunta se é de Efraim ou não. Se for, morre. Só que ninguém quer morrer, ninguém é bobo de querer morrer. Então ninguém ia querer falar que era de Efraim, porque o povo é inteligente. O povo ia querer se disfarçar de povo de Deus e ia passar na fronteira, porque não tinha como diferenciar quem era de Efraim e quem não era pela aparência. Não dava para diferenciar pela forma que se vestia ou pela forma que andava. Não tinha como. Aí a palavra do Senhor vai dizer que Jefité, ele tem uma ideia. Todos aqueles que fossem passar pela entrada da cidade, eles perguntavam para eles: você é de Efraim? A pessoa falava não. Aí ele falava assim: então fala para mim a palavra Shibolete. Fala para mim essa palavra. Só que quem não era da cidade de Efraim conseguia falar Shibolete. Mas quem era efraimita falava Sibolete. Não conseguia falar a expressão certa por causa da linguagem. Em vez de falar Shibolete, que significava rio, falava Sibolete. Então, pela vestimenta, dava para enganar Jefité. Pela
passa, porque a entrada da cidade era para sair, para atravessar o rio. Mas só atravessa o mar quem é verdadeiro. Glória a Deus. Só consegue chegar do outro lado quem não tem a língua pesada. Só consegue chegar ao outro lado quem tem um chamado e propósito no Senhor. Mas não adianta eu ter chamado, não adianta eu ser escolhido, se a minha língua é grande demais e não me deixa atravessar. Quem tiver a língua pesada vai morrer e morre na fronteira. Glória a Deus. Essa é a palavra. Deus, ele vai começar a diferenciar as pessoas. Eu não estou dizendo que é no nosso meio, eu estou dizendo que é no ambiente que você convive, eu estou dizendo que é no seu trabalho. Deus, ele vai dar estratégia para você. Da mesma forma que Deus estratégia para Jefité. A língua vai pesar, a língua vai rolar, mas ninguém mente diante de Deus. Não adianta eu falar que eu sou se eu não sou. Não adianta eu me esconder se não dá para me esconder diante de Deus. Ou você é verdadeiro ou você é falso. Ou você é ou você não é. É Deus, aleluia. E tinha muita gente morrendo. Tinha muita gente morrendo na beira. Não dava nem tempo de entrar no barco para atravessar. E é por isso que tem gente que até está no meio do caminho, mas não conclui. Porque é falso, mentiroso. É por isso que tem gente que está no meio do caminho e não conclui. Porque dentro de si não tem nem um pouco de verdade. Mas a palavra do Senhor, ela me ensina que a maior verdade que a gente tem é a palavra dele. Então se eu não buscar, se eu não descer, se eu não jejuar, se eu não me converter, se eu não virar uma pessoa humilde, Deus ele não faz a minha vida. Glória a Deus. Eu tive que mudar muito e ainda estou mudando. Porque o ser humano ruim de lidar é a gente. Não é só os irmãos não, também isso é difícil, né, Conisa Mônica? A gente tem que ser transformado todos os dias, mas se eu não respeitar os princípios do Senhor e eu quiser mentir para alguém, eu vou morrer. Aleluia. Essa aqui é a palavra do Senhor. A gente pensa que a história de Jefité termina no capítulo 11. Mas a palavra do Senhor no livro de Juízes ela é muito mais profunda e muito maior do que a gente possa imaginar. Glória a Deus. Então nessa noite de hoje eu não quero pedir muita coisa para a igreja nesse culto de libertação. Eu só quero pedir para os irmãos, vamos ser verdadeiros na obra dele. Vamos ser verdadeiros na presença dele. Porque sem verdade eu vou me afundar. Sem verdade eu vou morrer. Sem verdade eu não vou ser nem útil no altar dele. Porque não adianta eu pregar se a palavra ninguém receber. Não adianta eu louvar se o louvor não subir. Não adianta eu profetizar e a minha boca ter palavra vazia. Porque não tem sinceridade dentro de mim. Deus não pode acontecer. Aleluia, Jesus. Então na noite de hoje, irmão, vamos tirar essa síndrome de efraimita do nosso meio. É uma frescura danada para fazer as coisas do Senhor. Ninguém tem que receber convite para ir para a batalha. Tá vendo que está acontecendo um problema? Levanta a cabeça e entra na luta e faz a coisa mudar. A gente precisa pregar sobre oferta? Não precisa, todo mundo trabalha, todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Precisa pregar de oferta? Não, mas tem que pregar porque o povo não oferta. A gente precisa estar pregando toda vez sobre verdade e mentira. A gente sabe o que é verdade e o que é mentira. Não precisa, mas a gente só vive pregando a palavra de verdade para o povo dentro da igreja. Como é que eu vou sair para evangelizar se eu não me converto? Como é que eu vou falar para alguém, olha, vamos lá no culto da minha igreja, como é que eu vou se você não tem postura de crente? Como é que eu vou na igreja da Sibéria se a Sibéria tem postura de adoradora no trabalho dela, na escola dela, na igreja dela? Não adianta. Aleluia. Essa palavra não é muito. Ela é simples, objetiva e direta. Anda na verdade, caminha na verdade, vive na verdade, que você prospera e cresce. E para você que é Jefité, para você que é verdadeiro, para você que é guerreiro, para você que é valente, que não deixa responsabilidade para depois, porque não adianta eu ter o dom da guerra, e toda guerra de verdade Deus me dá vitória, se eu não for valente comigo é minha responsabilidade, não adianta nada. Luta vai ter, prova vai ter, dificuldade vai ter dia que você vai querer largar tudo, mas não interessa. Tem que continuar, tem que caminhar, tem que pelejar, porque Deus ele levanta alguém para te ajudar. Aleluia. Porque nem Jefité, no meio de todas essas batalhas, estava sozinho.